Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra A Arte da Prudência, de Baltasar Gracian. Esse é o nosso encontro de número 63 e vamos ver dos aforismos 249 até o 252. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos falar sobre temas muito amplos, muito interessantes e que servem para todos nós, são muito úteis. Um deles a gente vai falar sobre qual seria a melhor forma de a gente falar com as pessoas, a gente desenvolver a sensibilidade para falar com elas da melhor forma possível. Isso é muito bacana, muito legal da gente aprender. E eu vou trazer aqui uma historinha para contextualizar, atribuída ao Buda histórico, o Buda Gautama, que tem tudo a ver com o que o Baltasar Gracian quer nos trazer. Uma história que eu acredito que vários de vocês conhecem e que sempre vale a pena a gente trazer, replicar e trazer de novo, sempre que possível, porque ela nos traz muitos insights poderosíssimos, interessantíssimos. No outro aforismo a gente vai falar sobre o caminho do meio, que é muito amplo também. Um dos pontos é sobre o egoísmo e o altruísmo, que são extremos muito ruins, muito destrutivos. Se você vai para o extremo do egoísmo, é muito ruim, muito destrutivo, mas também o extremo do altruísmo também pode ser muito ruim, muito deletério. Vamos falar bastante sobre isso. Antes da gente começar, como eu sempre peço a vocês, a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo. Esse like é super importante para que o canal possa crescer e atingir cada vez mais pessoas. É assim que o algoritmo do YouTube funciona. Quanto mais curtidas, ele entende que é um conteúdo relevante e assim distribui para mais pessoas. Então conto com a gentileza de vocês. Da mesma forma no Instagram, Isaías Costa 14, coloquem lá um coraçãozinho, compartilhem no aviãozinho de papel com os amigos de vocês, assim mais e mais pessoas vão conhecer esses estudos, beleza? Vamos lá, gente, começar pelo 249, diz assim: não começar a viver por onde se deve acabar. Alguns descansam no começo, deixando a fadiga para o fim. Faça-se o essencial primeiro e depois, se houver tempo, o acessório. Alguns querem o triunfo antes da luta. Outros iniciam o aprendizado com o que menos importa e adiam até o fim da vida aquilo que lhes poderia trazer fama e crédito. Outros ainda se desvanecem quando nem bem começaram a fazer fortuna. Ter método é essencial para saber e poder viver. Aqui, gente, nesse aforismo bem curtinho, ele está falando coisas muito interessantes e que são muito reais. Tem muitas pessoas que pensam que aqui a gente está a passeio, vivendo nesse planeta, e que a questão de você trabalhar e se dedicar é um fardo, é a pior coisa do mundo, sendo que essa é uma visão meio torta. O trabalho dignifica o homem, nos engrandece. Nós estamos aqui, cada um, para exercer os seus dons, os seus talentos e trabalhar duro, trabalhar arduamente para conseguir suas vitórias, suas conquistas. Ninguém consegue fama, como ele diz aqui, crédito, reconhecimento, sem esforço, sem trabalho. Isso é absolutamente impossível. Se você quiser grandes fama, reconhecimento sem ter feito nada, você vai estar só se enganando, se auto-enganando. Esse aforismo é para nos alertar sobre isso e a importância do trabalho. Essa frase eu acho magnífica. Sempre é importante a gente trazer à tona que o trabalho dignifica o ser humano. A gente vê isso escrito nos mais diversos locais, livros, obras sagradas, porque é uma grande verdade. O nosso merecimento, dignidade significa merecimento, vem a partir de muito trabalho, de muito esforço. Inclusive a própria questão da fama, muitas pessoas que se tornam famosas, elas só se tornam famosas depois de um longo período trabalhando arduamente, de forma ininterrupta. Quando eu estava lendo, eu me lembrei de um exemplo fantástico que eu quero compartilhar com vocês, de alguém que eu já falei por aqui diversas vezes, que é o filósofo Mário Sérgio Cortella. O professor Mário Sérgio Cortella hoje é super famoso, se duvidar, é o filósofo da atualidade mais famoso, filósofo brasileiro, mas ele, até chegar lá, nessa fama tão grande que ele tem hoje, ele ralou pra caramba. Ele estudou por muitos anos, ele leu milhares de livros, conta ele nas suas palestras que já leu até hoje mais de 10 mil livros. Ele fez todo aquele processo de galgar cargos na universidade, até se tornar professor titular. Ele foi professor da PUC de São Paulo
por aproximadamente 30 anos, se eu não me engano foi até um pouco mais do que isso, e mais ou menos em 2012, 13 para frente, foi que ele começou a se tornar mais conhecido nas grandes mídias, ser convidado para televisão, ser convidado para fazer altos livros. Antes de 2012, ele tinha pouquíssimos livros publicados. Depois de 2012 é que teve um boom, explodiu, mas ele teve toda uma construção, gente, para chegar lá. Não foi do dia para a noite que ele se tornou alguém famoso. E assim como ele, como Mário Sérgio Cortella, tem milhares de outros exemplos de pessoas que lutaram, ralaram muito até conquistar a fama, esse grande reconhecimento. Mas aqui eu sempre faço esse alerta de que isso não é o mais importante. Eu já falei em vários outros vídeos, até fazendo alusão ao que o próprio Baltazar Gracian traz. A fama pela fama, ela não é o mais importante, porque a fama ela passa. O mais importante é a sua obra, aquilo que você deixa. Inclusive esse é um dos títulos de um dos livros do Mário Sérgio Cortella. Qual é a tua obra? O que você está deixando para o mundo? Qual é a sua marca? A marca que você está deixando nas pessoas? Eu procuro pensar nisso todos os dias e quero, na medida do possível, deixar algo bom, um bom legado, uma boa marca na vida das pessoas. Para isso, é preciso muito trabalho, muita dedicação, muito esforço consciente, beleza? Há muito mais que pode ser levantado a partir desse aforismo, mas eu vou ficar só nessas reflexões mais básicas, digamos assim. Vamos pro 250, diz assim: quando argumentar às avessas? Quando nos falam com malícia. Com alguns, tudo deverá ser às avessas. Sim é não e não é sim. Se criticam algo, entenda que o têm em autoestima, por cobiçá-lo para si próprios. Tentam desacreditá-lo junto aos outros. Nem todo louvor é falar bem. Outros evitam elogiar o bom elogiando o mal. Embora aquele que não considera ninguém mal, não haverá de ter ninguém bom. Esse aqui é um aforismo super bacana, gente. Ele é curtinho também. E aqui ele está falando sobre como você tratar as pessoas, né? Tem pessoas que você precisa como que falar as avessas, ao contrário do que você gostaria, porque você tem que como que sentir a vibe, a energia daquela pessoa, entende? O que eu acho mais bonito dentro desse aforismo, que é aqui que eu quero trazer, como eu comentei no começo do vídeo, a historinha do Buda histórico, para contextualizar, é logo no começo, quando ele diz assim: com alguns, tudo deverá ser às avessas. Sim é não e não é sim. Para que você fale, argumente às avessas, você tem que ter essa sensibilidade para perceber o que aquela pessoa está precisando ouvir. Entende? É mais ou menos essa a proposta. Aí eu quero contar essa historinha do Buda histórico para vocês, gente. Conta a história de que o Buda ele estava lá com seus discípulos, fazendo de sempre, né, ensinando, meditando, né, tendo momentos de confraternização com eles. Um dia comum, como todos os outros na vida do Buda, né, desse grande ser iluminado. Pela manhã, bem cedinho, chegou um homem para ele e fez a seguinte pergunta: mas Buda, me diga uma coisa, Deus existe? Eu queria saber de você, Deus existe? Aí ele para e responde para ele: sim, Deus existe. Aí o cara fica feliz e vai embora. E aí os seus discípulos ficam lá ouvindo essa história toda. Já no começo da tarde, quando eles estão lá, chega um outro homem e pergunta para ele: mas Buda, me diz uma coisa, Deus existe? E aí ele fala pra ele: não, definitivamente Deus não existe. E aí o cara fica pensativo, mas ele fica de boa e vai embora. E aí lá pra mais tarde, já no comecinho da noite, chega um outro homem, um terceiro homem, e pergunta pra ele: vem cá, Buda, Deus existe? E aí ele diz pra esse outro: rapaz, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que você vai ter que descobrir por conta própria. Eu não sei lhe dizer, talvez, eu quero que você descubra por conta própria. E aí o cara fica feliz da vida e vai embora. E aí nisso seus discípulos ouvindo, um deles, que era o mais querido, um dos seus discípulos mais amados, que era o Ananda, ele ficou assim encucadíssimo com essa história, como é que para a mesma pergunta ele deu 3 respostas absolutamente diferentes. E aí ele botou na parede o Buda e perguntou: mas Senhor, por que você fez isso? Chegaram 3 homens ao longo do dia fazendo a mesma pergunta e você respondeu de 3 formas totalmente diferentes. Eu não estou entendendo. Que contradição é essa? E aí, nessa hora, o Buda deu a melhor das respostas. Olha só, gente, que incrível. Ele diz assim: o primeiro homem era uma pessoa que tinha
muitas dúvidas. E aí, assim, ele fez essa pergunta porque ele queria esclarecer as suas dúvidas. Ele queria saber se Deus existe, mas ele, no fundo, ele tinha uma certa noção de que Deus existia. Ele estava na dúvida, ele estava esperando que alguém dissesse para ele, confirmasse o que ele já imaginava, já sentia. E eu fui essa pessoa, uma pessoa de autoridade para falar para ele que Deus existe. E aí ele saiu feliz da vida. O segundo era uma pessoa cheia de certezas. Para ele, era absolutamente impossível que alguém dissesse que Deus não existe. Ele queria me provar por A mais B que Deus existe. Ele saiu daqui ainda com mais ânimo, com mais força, para mostrar para as outras pessoas que Deus existe. Para ele é uma certeza absoluta. E eu falei que não existia para aguçar ainda mais nele esse sentido de que Deus existe. Já o terceiro homem era uma pessoa que ele só podia acreditar no que ele próprio quisesse que fosse verdade. Ele não ia aceitar facilmente nada que viesse dos outros como sendo uma verdade. Por isso que eu disse para ele, talvez sim, talvez não, você que vai descobrir, entende? Para cada pessoa, de acordo com a sua natureza. Essa é a grande questão, a grande sacada dessa história, gente, não é bacana ela? E aí, essa é a reflexão. Pessoas que são muito da dúvida, elas vão acreditar em Deus a partir da dúvida. Pessoas da certeza, elas vão acreditar nesse Deus a partir da certeza. E as pessoas que têm essa busca por conta própria, elas vão encontrar Deus nesse caminho, no seu autoconhecimento. E a grande questão é você ter sensibilidade. Como ele era um ser iluminadíssimo, ele tinha essa sensibilidade para perceber como é que era a natureza, a essência das pessoas. E você falar com ela de acordo com a sua natureza, com a sua essência, esse é o melhor caminho. Isso é um treino para a vida inteira, mas a gente pode melhorar cada vez mais com o passar do tempo. Beleza, gente? Claro que há muitas outras reflexões interessantíssimas que podem ser levantadas a partir dessa história, mas eu vou deixar essa pulguinha atrás da orelha para que vocês reflitam ainda mais a partir do que eu falei dessa historinha tão bacana do Mestre Buda. Vamos lá para o 251. Viu, gente? Só uma ressalva, o 251, sem sombra de dúvidas, é o aforismo menor dentro dessa obra. Ele é bem curtinho, ele só tem 2 linhas e o Baltazar Graciano não comenta nada sobre ele. Ele diz assim: usar meios humanos como se os divinos não existissem e os meios divinos como se não existisse nenhum humano. E aí ele diz como comentário: um grande mestre deu tal conselho que dispensa comentários. Ele não quis desenvolver nenhuma digressão a partir desse aforismo. Eu vou ler mais uma vez. Ele é muito simples, muito do que ele traz aqui eu já falei em vídeos anteriores, por isso eu vou passar bem rapidamente. Diz assim: usar meios humanos como se os divinos não existissem e os meios divinos como se não existisse nenhum humano. Ou seja, aqui ele está falando sobre as pessoas que estão no extremo do materialismo ou no extremo do espiritualismo. Todos os dois são ruins, são muito negativos. Eles ficam como que com um buraco, algo ainda por preencher. Tem aquelas pessoas que pensam que a gente se resume ao nosso corpo físico, que não existe vida após a morte, que nós não somos espíritos, que nós estamos aqui só para comer, se reproduzir e acabou, quando a gente morrer acabou-se tudo. Essas pessoas, elas estão no extremo da materialidade. Essa ideia dos meios humanos como se os divinos não existissem. Mas também tem o outro extremo, daquelas pessoas que até tem muita gente que brinca, né, que vive no gratiluz, que pensa que a vida é só rezar e contemplar e se reunir com os irmãos para falar sobre Deus, e elas esquecem da materialidade. Elas não estão às vezes nem aí para a própria questão do corpo físico, de se alimentar bem, de praticar alguma atividade física, de dormir bem. Elas pensam que se você ficar só na contemplação, na oração, na meditação, pronto, a sua vida já está completa. Engano, gente, isso é um tiro no pé, porque nós estamos encarnados, nós estamos no corpo físico, nós somos seres humanos e nós temos necessidades humanas, materiais, a gente está no mundo material. A gente precisa também dar importância, colocar energia nisso. A grande questão, o grande barato da vida é a gente conseguir equilibrar a materialidade com a espiritualidade. Não ser no extremo nem do material e nem do espiritual. Encontrar o caminho do meio.
E nós temos uma vida inteira para nos aprimorarmos nesse sentido, beleza? Eu não vou mais trazer aprofundamentos porque muito disso eu já falei em vídeos anteriores. Vamos lá pro 252 para a gente concluir esse vídeo de hoje. Ao contrário do 251, gente, o 252 é um aforismo gigantesco. Ele diz assim: não viver totalmente para si e nem totalmente para os outros. É um tipo vulgar de tirania. Se quiser ter inteiramente a si próprio, você quererá ter tudo para si. Quem é assim não sabe ceder nem nas mínimas coisas, ou perder sequer uma parcela mínima de sua comodidade. Poucos solícitos confiam em sua sorte, que muitas vezes os abandona. Convém pertencer aos outros de vez em quando, de modo que os outros possam nos pertencer. Quem tem um cargo público tem de ser um escravo público. Ou carregue o fardo ou desista do cargo, conforme disse a velha senhora a Adriano. Ao contrário, há quem seja totalmente dos outros, pois a insensatez sempre comete excessos, e este é um tipo de excesso muito infeliz. Não tem um dia, nem uma hora para si, dedicam-se completamente aos outros, a tal ponto que um deles foi chamado de o de todos. Mesmo no entendimento, há os que para todos sabem e para si ignoram. Que o prudente entenda que ninguém o procura, e sim, cada um procura o seu próprio interesse. E o que você pode fazer por ele. Aqui, gente, ele está falando sobre esses extremos, ou do egoísmo ou do altruísmo. Como eu comentei no começo do vídeo, a gente precisa trabalhar o caminho do meio também em relação a isso. Porque se você for para o extremo do egoísmo, você pensar só em si, no seu próprio umbigo, não está nem aí para ninguém, que o mundo se exploda, o que vai acontecer? Você vai ser isolado. É a consequência direta da pessoa que só vive para si. Ela não faz nada pelos outros, a tendência é que ela seja isolada. Ela vai ficando cada vez mais isolada, as pessoas não estejam nem aí para ela. E essa é uma vida muito pobre, uma vida muito infeliz. Não tem como ser feliz desse jeito. Eu sempre digo, nós somos seres gregários, nós somos seres que estamos aqui para vivermos interdependentemente, trabalharmos em conjunto, uns com os outros, oferecendo os nossos dons e também sendo beneficiados pelos dons dos outros. Aquilo que a gente é bom, a gente compartilha, aquilo que a gente não é tão bom, a gente recebe dos outros. E nessa troca, a gente vai fluindo na vida, a gente vai crescendo na vida. Nessa hora eu sempre lembro dos ciclos. Tudo na nossa vida tem ciclos, a própria natureza tem os seus ciclos. Tudo na natureza, a gente é um reflexo de como é ter uma vida harmônica. Tem o começo, tem a planta, antes dela ser planta, ela tem uma semente, a semente morre, ela cria suas raízes, aí ela começa a crescer, formar o seu caule, o caule vai crescendo, as folhas vão se desenvolvendo, depois vem as flores, os frutos, e aí nos frutos tem a semente, e aí depois que esses frutos voltam para a terra, pode surgir a partir das sementes uma outra planta, e fica nesse ciclo infinito, de dar e receber. Do jeito que é na natureza, ela dá e recebe, né? Ela recebe os nutrientes da terra, ela dá os seus frutos e fica nesse ciclo o tempo todo de crescer, de morrer, de nascer, de morrer. É muito bonito isso, né, gente? Na nossa vida é assim também. A gente precisa dar e receber. É uma das leis universais. A gente recebe à medida que a gente dá. Por isso que a pessoa que está no extremo do egoísmo, ela está totalmente equivocada. E assim ela vai ter uma vida muito ruim, uma vida muito infeliz. Ela vai ser isolada dos outros. Mas aí tem o outro lado, que é o lado do extremo do altruísmo. Uma pessoa que é o extremo do altruísmo, o que vai acontecer? Ela não olha para si, ela não tem esse autocuidado. E aí o que vai acontecer? Ela vai ser sugada ao extremo. As pessoas elas vão sugar até a morte essa pessoa. Lá no finalzinho ele diz que as pessoas elas vão procurar você pelos seus próprios interesses e não por você de fato, pela sua pessoa. Isso é muito real, gente. As pessoas que têm esse verdadeiro vício, eu diria um vício de querer ajudar todo mundo, de ser mega altruísta, essas pessoas, elas não são muitas vezes amadas verdadeiramente. Sabia disso? Porque as pessoas elas são absolutamente interesseiras.
quando você faz algo por elas, de ajudar genuinamente, muitas pessoas elas são totalmente interesseiras, elas só vão querer satisfazer os seus interesses, elas vão ficar lhe sugando, lhe sugando, lhe sugando, e você simplesmente vai degringolar. Você pode até perder a sua própria saúde nesse processo. Tem muitas dessas pessoas que se colocam como mega altruístas, elas estão com a sua saúde física em frangalhos. Por quê? Porque elas não têm um tempo para si. Até relembrando um pouco do que eu falei no outro vídeo, o ócio, a importância de ter momentos para si, de hobbies, de simplesmente às vezes não fazer nada. Essas pessoas que estão no extremo do altruísmo, elas não se permitem isso. Momentos de hobby, momentos de não fazer nada, de simplesmente sentar no sofá, assistir a um filme da Netflix. Elas não se permitem isso. Para elas é como se fosse o fim do mundo. Percebe? Isso é os extremos. A gente não pode viver nesses extremos. O ideal, a meu ver, é o caminho do meio. A gente não ser o extremo do egoísta, nem o extremo do altruísta. Nós sermos altruístas, mas altruístas moderados. Pronto, a meu ver, esse é o caminho perfeito. Sermos altruístas moderados, a gente ajudar as pessoas dentro daquilo que nos cabe, dentro das nossas possibilidades, sempre buscando fazer o melhor que a gente pode. E sempre com aquela ideia, com aquela perspectiva de que a gente pode sempre melhorar um pouquinho mais, evoluir um pouquinho mais a cada dia. Beleza? É mais ou menos essa a proposta que o Baltazar Gracian está querendo nos trazer com esse aforismo tão bacana que é o 252. Beleza? Espero que vocês tenham gostado das reflexões desse vídeo. Como sempre, tão amplas, tão úteis para a nossa vida. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal, quem ainda não está inscrito, e continuar acompanhando os próximos vídeos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.